vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Eu tive que parar a gravação do outro porque eu senti de falar tudo que eu tinha que falar naquele vídeo anterior, né? Que o mal nunca vai vencer o bem. O vídeo se iniciou de uma forma e terminou de outra, mas eu acho que o que eu falei ali tinha que ser falado, tinha que ser exposto, porque muito casal, muita gente passa por isso, né? E muita gente eu tenho certeza que vai se identificar com o que eu falei lá. Bom, agora sim esse vídeo, né, eu vou falar um pouquinho como foi essa experiência terrível de perda do Miguel. Como eu disse no vídeo anterior, né, Miguel é uma criança muito feliz, resumindo, muito feliz. Veio num momento triste da nossa vida, trazendo só esperança, luz para nossa casa. E depois que eu perdi ele, como eu falei no outro vídeo, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa mudou na minha cabeça, muitos conceitos caíram por terra, principalmente muita crença limitante que enfiam na cabeça da gente, fazendo a gente acreditar em coisas que não são reais, sabe? E eu me libertei disso, graças a Deus. Eu acho que a gente, quando está disposto a conhecer a verdade das coisas, isso vai libertando e o sofrimento ele vai transformando em força. Bom, como eu falei no vídeo anterior, eu sempre tive Deus como meu melhor e único amigo. E eu sempre me abri com Ele com relação a tudo, inclusive com a saúde dos meus filhos, da minha casa. E eu sempre pedi para Ele proteção para tudo, né? Apesar das coisas ruins que a gente viveu, como eu disse no outro vídeo, apesar de tudo, e às vezes eu me perguntava, poxa, será que Deus não está vendo? E se isso acontecer na nossa vida? Mas mesmo assim a gente estava de pé, né? Graças a Deus. E quando o Miguel morreu, eu me senti traída. Porque eu falei, gente, onde que está esse Deus que eu sempre pedia para ele proteção? Aí veio tudo na minha cabeça. Eu falei, poxa, a gente passa por tanta coisa, por isso, por aquilo. Agora vem a morte do Miguel. Onde que está esse Deus que eu sempre oro para ele, que eu me abro para ele? Sabe? Então eu me senti assim traída. Questionei muito a ele, questionei a força, questionei esse Deus que todo mundo fala que faz milagres na vida das pessoas, questionei isso tudo. Uma que eu tenho direito de questionar o que eu quiser na minha vida, sabe? E eu posso questionar a Deus o momento que eu quiser, porque é o meu íntimo, é o sofrimento que eu tive naquele momento. E desde o momento que você passa pelo sofrimento, não é que você está colocando em questão a fé, de acreditar ou deixar de acreditar, nada disso, você entendeu? Mas é um questionamento que passa na cabeça de qualquer um. E tudo na nossa vida, a morte da mãe, a morte do pai, a morte do Miguel, foi no momento em que a gente estava mais tranquilo na nossa vida, sabe? Miguel morreu no momento mais feliz da vida dele, que ele estava falando mais palavrinhas, estava se desenvolvendo mais na escola, sabe? Fazendo as terapias dele por causa do autismo. Então, assim, Miguel estava exalando luz, sabe, no momento da partida dele. E isso mexeu muito comigo. Eu falei, gente, logo agora que na minha cabeça eu estava começando a entender a partida do meu pai, tão repentina vem o Miguel. Nunca que eu podia imaginar, né, que 6 meses depois eu estaria enterrando o meu filho. Então questionei sim, questiono até hoje, sabe? Hoje são 6 de fevereiro de 2025, questiono e acho que eu vou questionar o resto da vida. Porque eu tenho Deus como pai. Assim como eu questionava o meu pai das coisas, eu questiono Deus também. Entende? E a única coisa que eu perguntava sempre, já que eu tenho que passar por isso, que não seja em vão. Que a morte do meu filho não seja em vão, que não seja mais uma criança que morreu disso ou daquilo e seja esquecido. E eu prometi para mim mesmo que o nome do meu filho não vai ser esquecido. Ele vai ser lembrado enquanto a vida eu estiver aqui. Se a irmã dele quiser levar isso à frente, ela vai levar, senão também é uma decisão dela. Mas enquanto eu estiver aqui, o nome do meu filho não vai ser esquecido, sabe? E isso eu prometi para mim. E eu vou cumprir. Uma porque eu mereço e outra porque eu quero. Então, Miguel ele estava bem, mas ele tinha asma. Ele foi internado 2 vezes com pneumonia. As 2 vezes que ele foi internado,
graças a Deus não foi nada grave, né? Os médicos conseguiram reverter o quadro e voltou para casa tendo vida normal, fazia bombinha dele quando tinha as crises, né? Mudança de tempo, aquela coisa toda. Então a gente com aquele cuidado imenso com ele, né? Para não pegar nada, sempre chegava da escola, já ia direto para o banho, né? Tudo que comprava, tudo que higienizava, aquela coisa toda, aquela paranoia que veio da pandemia e a gente sempre teve, nas festinhas, sempre o cuidado, né? De álcool em gel, tudo limpo, aquela coisa toda. Aí eu me perguntei, falei, poxa, depois desse cuidado todo que a gente teve com o Miguel, nadamos e morremos na praia. Por que, meu Deus? Por que com a gente? Por que com ele? Por que o senhor fez isso? Eu tinha que questionar a Deus, né? Ele que dá a vida, é ele que dá a morte. Então eu questionei. Como qualquer ser humano questiona. Ah, mas eu não questionei, mas eu não me revoltei. Você, né? Eu não tenho que agir como as pessoas agem. Tem gente que fica até com raiva. Ah, mas você não devia falar isso. Eu devia sim, gente. A dor é minha, eu que sei. Eu não vou agir como as pessoas querem que eu faça. Eu vou agir como eu achar que eu devo. Entende? A dor é minha. Eu que passei pelaquela dor, eu que tive a vivência com o Miguel, eu que tive os cuidados com ele, eu que sei da vida dele. Eu que sei os perrengues que a gente teve para poder cuidar dele. Por mais ajuda que estivesse fora, eu é que sei. Então eu tenho o direito de questionar o que eu quiser, falar o que eu quiser. Se de hoje para amanhã eu quiser deixar de acreditar em Deus por algum outro motivo, eu deixo. Sabe? Como eu falei para vocês, eu vou expor nos meus vídeos aquilo que eu sinto, o que é verdade para mim, não é o que é verdade para o outro. Você entendeu? Então eu questionei e continuo questionando. Ontem fez 2 meses, né, que ele faleceu. Aí vem a questão da escolinha. Cadê ele? Com a mochilinha que ele saía todo serelepe para poder entrar na van, entende? Para chegar na escola, ter os amiguinhos dele, aquela coisa toda. Como com uma mãe, gente, que não tem seu filho mais passando por isso, vai ficar rindo? Vai achar lindo tudo? Que achar lindo nada. Sofro mesmo, questiono mesmo, quero resposta mesmo de tudo que aconteceu, por que teve que ser assim. Ah, mas seu filho ia morrer de qualquer maneira, um dia ele ia morrer. Sim, todo mundo vai, ninguém vai ficar para semente, entende? Mas na minha cabeça não precisaria ser agora, gente. Ah, mas Deus sabe de tudo, eu espero que ele saiba mesmo. Foi isso que eu disse nos meus vídeos anteriores. Eu espero do fundo do meu coração que Deus saiba por que meu filho teve que partir agora, porque é nisso que eu tô me agarrando. Se tem algum propósito por trás da morte dele, como todo mundo fala, né, que a vontade de Deus é perfeita, eu espero que seja. Aqui é a filha dele expondo, abrindo o coração, como se eu estivesse conversando com Deus, porque por várias vezes foi assim que eu estava conversando com ele no meu íntimo. Entrava por quarto e perguntava: o que o senhor quer de mim? Sabe? O que o senhor quer de mim? Me fala, porque eu não estou entendendo. E o Miguel estava bem. Ia para a UPA com crise de asma, chegava lá, fazia as bombinhas de resgate, voltava para casa, ficava bem, tomava antibiótico, aquela coisa toda. Eu não sei se essa bactéria já estava incubada no organismo dele, ou se, né, o que aconteceu, é impossível da gente saber onde que pegou, de quem que pegou, por que pegou, que foi o que eu me perguntei muito, com tantos cuidados que a gente tinha, por que ele teve que morrer dessa porcaria de bactéria, mas foi por causa dela que ele morreu. E ele estava bem. A gente foi até no aniversário, né, da nossa priminha, brincou como nunca, foi a criança que mais se divertiu aquele dia, foi ele. Parece que ele estava se despedindo do mundo, sabe, aflito para chegar, mamãe brincar, e fomos. Depois daquele dia, era a despedida do meu filho. Jamais eu poderia imaginar que eu estava prestes a enterrá-lo. E na segunda e na terça, ele já estava assim,
tossindo um pouquinho, espirrando. Deixei ele em casa, segunda e terça. Quando foi na quarta e quinta, eu tinha compromisso. Ele estava bem, não estava com febre nem nada, nem tosse nem nada, por conta da bombinha que estava fazendo. Foi para a escolinha, as professoras não relataram nada, muito pelo contrário, né, que ele brincou muito, aquela coisa toda, normal. Quando foi na sexta, eu senti ele um pouco mais prostradinho, mas mesmo assim ainda estava bem, nada preocupante do que ele já não tinha passado antes. E quando foi no sábado, ele piorou a questão da respiração. E levamos ele para a UPA, próximo aqui do meu bairro, e de lá ele não saiu. Quando a gente chegou lá, eu falei para ele assim: meu filho, você não tem sossego também, né? Mas a mamãe te promete que vai ser a última vez que você vem na UPA, tá? Porque você vai tomar o remedinho e a gente não vai voltar aqui tão cedo. Mal sabia eu que realmente era a última vez dele lá. Aí fez os exames que tinha que fazer, deu um pouquinho de infecção no sangue, né, que já era a bactéria, e deu pneumonia. Fomos pro hospital, chegou no hospital, como eu falei no outro vídeo, ele estava mais com essa parte respiratória, mas não estava tão grave. E os médicos já estavam assim, meio que preocupados, não querendo me falar o que era. Mesmo assim eu perguntando, mas aquele silêncio já me trazia alguma coisa que poderia ser grave. Até que o médico veio e falou assim: mãe, ele não tá grave, mas ele pode vir a ficar grave. Então eu vou pedir a remoção dele pra UTI e vocês vão ficar lá em isolamento, porque a gente tá achando que é coqueluche. O ônibus tá passando aqui, tá? Desculpa aí. A gente tá achando que é coqueluche, por conta da tosse que não cessava, nem com bombinho, nem com nada. E ela ficou muito intensa. E assim fizemos, ficamos no isolamento, fez o exame do Covid, deu negativo, fez a coqueluche, deu negativo. E não tinha assim a necessidade de a gente estar no isolamento, né? Mas como ele agravou lá no isolamento, não tinha como removê-lo de lá, nós continuamos no isolamento. E aí eu fiz alguns videozinhos dele lá, né, conversando, não querendo muito, mas conversando. Tirei algumas fotos dele lá na situação que ele estava. E nesse dia que meu filho passou mal, eu tenho um vídeo dele antes e tenho um vídeo dele depois, né? Por conta de uma medicação, sabe, gente? Eu tenho que falar a verdade para vocês. Até então, ele estava fazendo a bombinha, mas quando tirava o respirador, a saturação descia muito rápido, fazia bombinha, voltava com a máscara, aquela coisa toda. Acharam melhor dar uma medicação para ele, que até o médico tinha falado mesmo que de repente ele teria que tomar essa medicação, mas que ele tinha que estar na UTI porque a medicação dava risco, né? E eu rezando para ele não precisar dessa medicação. Aí quando a doutora falou que ia dar essa medicação para ele, a partir daquele momento eu sabia que meu filho não ia voltar mais, porque ele se transformou, sabe? Ele gritava: mamãe me ajuda, e me dá água, porque ele já não estava fazendo muito xixi, né? Aí precisou tomar furosemida para poder a função renal dar uma funcionada. E depois desse medicamento ele piorou, sabe? Ele inchou todo, mas inchou muito, foi surreal o jeito que meu filho ficou depois dessa medicação. A barriga dele inchou muito, o peito dele. E eu falava com ele: meu filho, eu achei que ele estava infartando, porque o batimento dele foi para 180. Falei: meu filho, dói aqui? Que era no peito, né? Não, mãe, dói do lado? Dói. Então era o pulmão. A médica falou que ele deu uma pneumotórax naquele momento. Que nas tomografias tinha uma lesão muito grande no pulmão, buracos, sabe? Buracos, cheio de buracos, que é onde a bactéria foi comendo e foi enchendo de buracos. E o perigo era uma dessas bolhas estourar, entendeu? Então, quando estourava, ele dava parada cardíaca. Aí fez de novo, deu parada cardíaca, que foi o total de 5 paradas que ele deu. E a doutora falou que foram as paradas mais graves, né? Que tem aquela que o coração fica fibrilando e tem aquela que o coração para de imediato. Ela foi falando as palavras lá, né? Técnicas.
mas foi a mais grave, todas elas. Então que ele podia ficar com uma sequela muito grave, né, se ele sobrevivesse. Passou pelas paradas, não deu mais, né? Deu uma estabilizada, digamos assim, mas não tinha melhoras nenhuma. Melhorava uma coisinha e outra, mas nada significativo que fizesse ele ressurgir das cinzas, digamos assim. Aí teve que sedar, entubar, e depois que entubou, eu fiquei uma noite com ele lá, encheram ele de remédios, né, para poder os órgãos estarem funcionando. Colocaram 2 drenos e assim, meu filho tava todo cheio de catéter, cheio de troço lá para colocar as medicações, né, para fazer exame todo dia. Tinha que fazer raio-x todo dia. Começou a fazer hemodiálise também, né, e transfusão de sangue. Surgiu até um assunto aí, eu não sei de onde saiu esse assunto, de que ele estava com leucemia, mas o Miguel não tinha leucemia, tá? Isso aí surgiu na cabeça de alguém e rodou aí nos ouvidos, né? Mas meu filho não morreu de leucemia. Acho que foi por conta da transfusão de sangue, as pessoas acharam, né? Mas mesmo assim acharam porque queriam, porque sempre nas minhas redes sociais eu estava expondo o que estava acontecendo com meu filho, mesmo sem precisar dar satisfação para ninguém, mas como eu fiz a campanha da doação de sangue, eu achei, né, uma forma de gratidão falar para as pessoas como meu filho estava, o quadro dele. Em momento algum eu falei que ele estava com leucemia, né? O que eu sempre coloquei nos vídeos é que ele estava com pneumonia grave por conta de uma bactéria, que ele tinha dado 5 paradas e que ele estava em estado grave precisando de sangue, né? Foi isso que eu disse. Então, a palavra leucemia, eu não sei de onde que saiu. Ele morreu de choque séptico por conta dessa bactéria e broncoespasmo, né? O pulmão dele já estava todo comido, então aquela secreção que saía nos negócios de dreno ali, nos potinhos de dreno, era o pulmão dele indo embora, sabe? A doutora falou para nós, ela falou, isso aqui não é secreção, tem secreção? Tem, mas é o pulmãozinho dele que já tinha ido embora. Eu até perguntei ela, mas ele consegue viver com o pulmão só? Ah, consegue e tal, mas ela sabia que não ia ter jeito, né? Então, gente, nós fomos em várias igrejas, fizemos orações, jejum. Não foi por falta de colocar o joelho no chão, não foi por falta de oração, não foi por falta de crer em Deus, não foi por falta de fé, não foi por falta de nada. Sempre pedindo a cura, sabe? A gente ouviu testemunho de pessoas que se curaram, né, do mesmo problema que o Miguel teve e conseguiram a cura, um milagre. E no dia que meu filho faleceu, no dia 4, eu tive um sonho, que eu achei assim um sonho até estranho, que eu estava na África e tinha tipo um rei e uma rainha. Era uma festividade muito bonita, todo mundo paramentado com as roupas deles, né? E eu tinha que passar por uma prova, várias provas. Tinha mais uma pessoa comigo, uma mulher. E eu tinha que passar por várias provas e eu tinha que entregar alguma coisa na mão desse rei e dessa rainha. Sei que eu passei pelas provas e consegui entregar, sabe, esse negócio na mão do rei e da rainha. Aí ali eu fui ovacionada, né, vários gritaram, venceu, venceu, aquela coisa toda. E nesse momento eu acordei assim com o coração disparado. Aí ainda pensei no Miguel, falei, meu Deus, cuida dele lá. E passou uns minutos, chegou a notícia que ele tinha morrido, sabe? Então, assim, acho que eu entreguei meu filho para o rei e a rainha, pro vovô e a vovó dele, para a espiritualidade, não sei. Sei que naquele sonho eu entreguei alguma coisa e hoje eu sei que eu estava entregando meu filho. Naquele exato momento em que eu estava sonhando e veio para mim esse sonho, né? E na segunda-feira da semana que ele morreu, eu ajoelhei no chão e falei, meu Deus, eu vou ter a conversa mais difícil da minha vida com o Senhor. Mas eu espero que o Senhor escute, porque eu não vou falar de novo. Já que o Senhor não vai curar o meu filho,
já que o milagre não vai acontecer na vida dele, leva ele. Leva ele desse sofrimento, tira ele desse sofrimento. Eu não entendo, não vou entender nunca, eu não aceito, não vou aceitar nunca. Estou muito decepcionada, muito chateada, mas eu peço que o Senhor leve ele para o descanso eterno, porque ele não merece sofrer desse jeito. Foi o que eu disse para Deus. E no último dia que eu fui visitar ele, que foi no dia 4, né, que foi o dia que ele morreu, da madrugada do dia 4 para o dia 5, eu falei com ele. Falei, meu filho, a mamãe te ama muito, você é o meu amor, mas eu tô vendo que você tá lutando pela sua vida, mas se você achar que não deve lutar mais, meu filho, vai descansar, sabe? Vai para Deus, vai seguir o seu caminho novo que você tem lá com Deus agora. Obrigado por tudo, por toda a alegria que você trouxe para a mamãe, para o papai e para a irmã, mas eu te libero para você descansar. E assim foi feito. Ele descansou na madrugada do dia 4 para o dia 5. De manhã cedo a gente já fez a liberação do corpo. Eu não pude ver ele lá no necrotério, né, por causa das normas que tem. Fui ver ele no cemitério. Chegamos lá. Não, chegamos na funerária para poder fazer a liberação do caixão. Aí me mostraram a urna que ele ia ficar, uma urna toda branca. Aí eu fiquei pensando naquilo tudo surreal. Falei, não acredito que eu tô escolhendo a urna para enterrar o meu filho. Peguei o livro onde todo mundo assina ali. Falei, não acredito, parece um pesadelo que eu não tô vendo a hora de acordar. E aí fomos pro cemitério. Chegando lá, ligaram falando, ó, já tá a caminho, já tá chegando. Aí eu comecei a tremer, sabe? Não chorei em momento algum, mas eu comecei a tremer. E a única coisa que eu falei foi, Deus, me ajuda a levantar. Me ajuda a levantar da cadeira para eu ir lá ver meu filho. E aí chegou o carro. O Márcio foi primeiro para ajudar a pegar o caixão. A minha filha também foi, minha tia entrou. E eu ainda sentada, vendo o caixãozinho entrar e ficar naquela pedra gelada. E a coroa de flores. Aí eu levantei, fui lá, tirei o véu e com a mão tremendo, sabe? Tremendo muito. Eu passei a mãozinha no rosto dele, passei a mão na mão dele, olhando para ele todo vermelhinho no nariz, aqui, onde estava com espaladrapo, né? E eu vendo aquela cena, o avião tá passando, e eu vendo aquela cena dele deitado lá naquele caixão. E eu não chorei, eu só passei a mão no rosto dele e agradecendo a ele por tudo que ele fez na minha vida, que eu falo que eu não ensinei nada para ele. Ele que me ensinou muito, ele me ensinou demais. Se hoje eu sou uma pessoa mais calma, mas com o coração aberto, com a mente aberta, uma pessoa que ama mais as pessoas, sem desejar mal nenhum. Uma pessoa totalmente desconstruída de preconceito, sabe? Eu devo a ele. Em questão ao autismo, né? Eu tive pouca experiência com relação a isso, mas eu vi o quanto que as mães que têm filhos autistas sofrem preconceito, sofrem críticas, né? Como que seus filhos são vistos, tudo isso eu vivi na pele. E é outra questão também que a gente vai levantar muito aqui nesse canal. Mas quando eu vi ele deitado ali, cheio de florzinha branca em volta, sabe? Dormindo, né? Dormindo.
Mas foi muito lindo o velório dele. Várias pessoas, muitas pessoas. Pessoas que eu nem conhecia, mas que foram lá me dar um abraço, sabe? E eu, assim, consolei mais as pessoas do que eu fui consolada, por incrível que pareça. Deus ali naquele momento, acho que me anestesiou e me deu muita força, muita sabedoria, que eu me mantive calma o tempo todo, fora essa hora que ele chegou, né? Que eu vi ele no caixão. E a parte triste foi na hora de enterrá-lo, 4 horas da tarde. As coroas de flor em cima do caixãozinho dele, que ele recebeu do colégio dele uma coroa, recebeu do colégio lá onde minha sogra trabalha mais uma coroa e a coroa que vai com o plano funerário, né? E a gente subindo para enterrá-lo. E as pessoas segurando o caixãozinho, mas todo mundo muito abalado, né? Não sabia nem o que me falava, porque viu ele tão feliz, né? E de uma hora para outra ele dentro de um caixão. E por mais que as pessoas falem, né? Não tinha assim o que dizer naquele momento, mas só o olhar, o carinho que as pessoas tiveram com a gente foi muito, né? E o tempo passar, né, gente? Desculpa a emoção, mas falar dele ainda me desconstrói um pouco. Apesar da força que eu tenho tirado, não sei da onde, mas a gente ainda fica... É surreal, tá? Eu só sei dizer que é uma dor surreal. Não tem nada que doa mais do que a perda de um filho. Não tem. Não tem dor física. E olha que eu tive a Ana Carla de parto normal. E eu teria 50 partos normais, sabe, do que passar pela dor de perder um filho. Não tem explicação. Não sei falar pra vocês como que é. Sei que a gente sente. E é uma dor terrível, porque ela não é curada. A dor física, ela cura, você toma um remédio, você faz o tratamento, ou você morre, não sei. Mas a dor da perda de um filho, ela nunca é curada. E eu falo que é a única coisa que Deus não tem o poder de curar, é a dor da perda de um filho. E ele não tem esse poder de curar, gente. Não tem. Pode amenizar, tá? A dor, ela pode amenizar, o sofrimento, ele pode amenizar, mas a cura da dor, da perda de um filho, ninguém cura, nem Deus. Isso eu falo do fundo do meu coração. Se você foi curado da dor da perda do seu filho, você foi, né? Mas eu sinto que eu não vou ser nunca, nunca, porque eu não aceito. Não aceitei, não aceito e nunca vou aceitar a perda do meu filho. Nunca, nunca. Vocês podem me olhar, vocês podem ver os vídeos daqui para frente, a evolução dos vídeos, como eu disse, as coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida. Claro que foram muitas, não foram poucas. Deus já me tirou de poucas e boas, mas quando tocar no assunto Carlos Miguel, não tem para ninguém, tá? Nunca vou aceitar, nunca, nunca vou entender, nunca vou. Por mais que eu tenha entendimento, como eu falei para vocês, eu tenho minha religião, que é católica, mas eu me furto a acreditar em outras coisas, né? Porque a minha cabeça, o meu coração, meu sentimento depende das outras pessoas e eu tenho o direito de acreditar no que eu quiser, independente da minha religião, tá? E eu acredito em muita coisa. E meu filho, eu creio que tá bem, que afinal de contas eu não perdi ele para qualquer um, perdi ele para Deus, que é o dono de tudo, né? E ele tá bem. A única coisa que eu sinto na minha cabeça, que eu desenhei, sabe, o mundo fantástico de Miguel, é que ele tá com o vô e com a avó dele, um lugar lindo, maravilhoso, em paz, sossegado, sem as maldades desse mundo que a gente vive aí,
porque a gente vive um mundo maldoso, um mundo preconceituoso, um mundo crítico, em que tudo tem que ser perfeito, né? As pessoas elas não elogiam as outras pelo que a pessoa é. Hoje só é elogiado pela sua aparência, pela sua cor, né? Pela o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. A internet ela é cruel, né? Ela é muito cruel, ela é muito crítica. E quem critica ali são pessoas que se acham perfeitas, que estão acima do bem e do mal. E tem muita gente caindo nessa, né? Eu não caio porque eu não tô nem aí para crítica das pessoas. Eu simplesmente vivo a minha vida sem fazer mal para ninguém e de acordo com o que eu acho que eu devo viver. E mostrando somente para Deus aquilo que eu tenho que fazer. Se as outras pessoas vão gostar bem, se não vão, amém. Mas para Deus eu devo essa obrigação, né? Mas é isso. Desculpa aí o choro, mas foi tirado assim da alma. Desculpa o vídeo grande, que realmente esse vídeo ia ficar grande. Mas eu agradeço, sabe, a Deus por ter colocado tanta gente boa na nossa vida, nessa passagem do Miguel aqui. Agradeço a Deus pela vida do Miguel. Não agradeço a Deus a partida do meu filho, isso eu nunca vou agradecer. Pode ser que um dia eu consiga, mas hoje não. Não aceito, não entendo. Tô decepcionada, tô. Mas eu agradeço a todos que doaram o sangue, né, pro Miguel, que não ajudou só o Miguel, ajudou outras pessoas também. Agradeço ao hospital pela atenção. Agradeço aos nossos familiares, né? Aos nossos amigos, aos novos amigos que a gente fez. E agradeço ao meu pai por tudo que ele foi pro Miguel também. Que eu acho que quando ele falou para mim que o Miguel ia precisar muito de mim, ele não, né, não adivinhava que o neto dele ia embora também. Acho que foi uma surpresa para ele. E agradeço ao meu marido pela força que sempre estava me segurando em muitos momentos que eu caí. A minha filha também, de 12 anos, mas com a cabeça impressionante, segurando a onda da mãe dela. E, enfim, as professoras, né, os amiguinhos, o pessoal da van e a todos que estavam torcendo para um final feliz para o Miguel, pelas orações, né, pelas pessoas que ainda estão orando por nós até hoje, que não esquecem da gente, que encontra com a gente na rua, né, e nos abraça. E foi tudo muito importante. Então, assim, meu filho, ele comoveu muita gente, né, o padre Alessandro aqui da nossa paróquia, ao padre que também fez a missa lá no dia do enterro, sabe, o cemitério também que tratou a gente muito bem, o pessoal da funerária, enfim, todos, sabe, sou grata a todos que direta e indiretamente passaram com a gente esse sofrimento, porque muita gente sofreu também, não foi só a gente não. Eu vi muita lágrima rolar dos olhos de pessoas que não tinha nada a ver, né? Mas por solidariedade a gente e por se colocar no nosso lugar nesse momento de dor, né? E outras também que não tiveram coragem de falar nada com a gente, mas a gente via no semblante das pessoas. No dia que eu fui colocar o nome do Miguel na pasta, né? Tem uma pasta que a gente leva pra funerária, lá pro plano funerário, pra dar baixa no nome da pessoa que morreu. Aí quando ela olhou, ela estava grávida. Essa moça, essa atendente lá, quando ela olhou, que ela viu o nome dele, ficou de boa. Mas quando ela viu a data de nascimento dele, que ela caiu em si, que ele tinha só 5 anos, ela simplesmente fez assim, abaixou a cabeça e começou a chorar, né? Então, ele comoveu muitas pessoas. Por isso que eu falo para vocês que o nome dele não vai ficar em vão. Enquanto vida eu tiver, eu vou exaltar o nome do meu filho, sabe? Eu vou exaltar o nome do meu filho,
E não vai ficar só mais uma questão de criança que morreu por conta disso. O nome dele vai ser usado em coisas boas, em coisas felizes, em coisas alegres. E mais para frente a gente expõe isso para vocês. Por enquanto está só no nosso coração. Mas já já isso vai se tornar público. E vocês saberão do que a gente está falando. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. E a última coisa que eu quero dizer é o seguinte, que apesar de toda a dor, de todo sofrimento, né, de toda lembrança, de toda saudade, esse tempo, esses 2 meses de partida do meu filho, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele tá sim do lado da gente, Ele tá assim dando força, Ele tá assim nos amparando em tudo que a gente precisa, Ele tá perto, próximo o tempo todo, mesmo a gente não entendendo, mesmo a gente de repente não acreditando, mas Deus tá ali, sabe? E Ele não dá um fardo maior do que aquele que a gente não pode carregar. E se a gente tem que passar por isso, eu quero passar bem, eu quero passar tranquila e me dando a chance de recomeçar a minha vida, de dar um salto quântico, né? Para a honra e glória do nome do Senhor e para a honra e glória do nome do meu Miguel também. Porque se ele estivesse vivo aqui, ele estaria vivendo, ele estaria fazendo jus à vida dele. E é o que eu quero fazer. Enquanto vida eu tiver, eu quero agradecer a Deus por cada dia que eu acordar, por cada dia que eu ver a minha família, agradecer a Ele por esse dom da vida e tentar entender qual o projeto, qual o propósito que Ele quer de mim a partir de agora, da partida do Miguel. E eu espero, assim, de coração entender, né? Procurar entender, porque eu estou aberto para isso. E a cada dia que passa, eu estou entendendo. Antes eu não entendia, mas agora eu estou procurando entender. Ainda faltam algumas respostas, sim, né? Talvez eu nem tenha elas, mas quando a gente se abre para as bênçãos de Deus, as coisas começam a fluir, as coisas começam a andar, né? E além do mais, agora eu tenho um anjo particular meu lá em cima, né? Na verdade eu tenho 3, meu pai e minha mãe, mas o anjo que mais tá aqui junto do meu coração, da minha alma, né? Tá lá no céu agora, e eu sonhei com ele, ele falou: mamãe, não precisa chorar, todo dia eu vou lá e passo a mão no seu rosto. Eu até senti a mãozinha dele no meu rosto, como ele fazia, e toda vez que eu sonho com ele, ele tá sempre com a mesma roupinha, que foi a última vez que a roupinha dele estava aqui, né? Que ele foi internado. Então eu sempre vejo ele com essa roupinha, né? E ele acalentando meu coração: mamãe, não precisa chorar, eu sempre tô lá passando a mão no seu rosto. E é isso, pessoal. Eu espero sinceramente, né, que esse vídeo tenha ajudado alguém com as minhas palavras. E é o que eu sempre vou dizer para vocês, que tudo que eu falar vai ser de coração. Mesmo que eu não tenha razão de tudo, mas vai ser sempre tudo falado de coração, tá? E é isso. Meu pequeno foi embora, dia 5 de dezembro de 2024. Foi o pior dia da minha vida, onde parte de mim morreu junto com ele, a outra parte está aqui viva e chama Ana Carla. E ela precisa muito de mim, e eu preciso muito dela. E enquanto eu estiver aqui, eu quero honrar essa vida que Deus está me dando, em agradecimento a Ele por tudo que Ele fez na minha vida. E Miguel, mamãe te ama. Mamãe te ama eternamente. Eu sempre vou te amar, meu filho. Descanse em paz. Cuida aí do seu avô e da sua avó. Corre bastante para escorrer atrás de você. Grande beijo.